Olá, esse é mais um Bastidores do Turismo. Eu sou Rodrigo Vieira, jornalista da Panrotas. Tenho a companhia de sempre do nosso editor-chefe, Arthur Luiz Andrade. E hoje, como agente de viagens convidado, o Mauri Vial, da Elite Resorts, que nós vamos falar principalmente sobre o papel do agente de viagens como intermediário, sobretudo nessa pandemia, relação com o cliente, relação com o fornecedor. Vou começar com o Arthur. Recente estudo do Travel Lab, que é uma parceria da Panrotas com a MAPI, Arthur, mostra que o cliente está buscando principalmente confiança com as marcas, né? É uma das principais preocupações dele. Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão do estudo e passasse para o nosso agente de viagens, Mauri, para falar sobre relação com o cliente, informações desencontradas, falta de confiança, enfim. Por favor. Joia, obrigado, Mauri, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rod. Realmente, a gente fez 4 pesquisas no ano passado, né, com o Travel Lab, e nas 4 pesquisas a palavra confiança aparece. O consumidor, com todas essas incertezas que estão acontecendo desde março, né? A semana passada a gente entrevistou a Cláudia, que falou que tinha viagem já com 5 remarcações, pra vocês terem uma ideia. Então, é muita incerteza e o consumidor precisa confiar no seu agente de viagens, o agente de viagem precisa confiar no seu fornecedor. É uma cadeia de confiança que não se pode quebrar. O consumidor tem que confiar que os protocolos estão sendo seguidos. Então, eu queria ouvir do Mauri como que foi essa relação com o seu cliente, né? Você vende basicamente online e tem esse atendimento para o cliente. As OTAs foram muito criticadas durante a pandemia pelo atendimento que deram. Como é que você resolveu essa questão confiança e atendimento com os seus clientes, Mauri? Obrigado pela oportunidade. Agradeço o pessoal do Panrotas, Arturo. Sobre essa questão, eu acho que devia ter até um gancho para as associações trabalharem isso, por exemplo, as associações de classe trabalhar essa conscientização do que é o serviço de cada um nessa rede de prestadores, né? O cliente ele não tem, parece, uma noção clara de qual que é a função de cada um nessa rede. Então, no primeiro momento, foi bastante complicado, porque era o novo, né? O novo e um novo ruim de trabalhar. Então, quebrou toda uma sequência de trabalhos que vinha agências, operadores, até chegar no hoteleiro, companhia aérea. Todos tiveram um baque inicial e dificuldades de lidar com isso. O cliente, ele não entende essa rede. Simplesmente não entende. Se ele comprou com a agência de viagem, o agente automaticamente ele é dono da companhia aérea, do traslado, do hotel, tudo é dele, tudo é responsabilidade dele. Então, isso foi uma dificuldade, porque uma das principais dificuldades, por essa falta de entendimento do papel de cada um, foi o que a gente viu. O cliente que compra numa OTA, por exemplo, ele sequer para pensar que ele não vai ter esse serviço. Então isso não fica claro para ele que ele está comprando no e-commerce, e o e-commerce de uma OTA foi construído para não oferecer atendimento. É um self-service. Então, as OTAs apanharam muito nesse sentido, porque eles não estavam preparados para ter que dar esse atendimento, esse suporte. Porque não é isso que eles vendem. As agências, por sua vez, tiveram uma demanda gigantesca para dar esse atendimento, que é o que se propõe quando você oferece um serviço de agência de viagem, mas as operadoras, para lidar com essa demanda toda, ficaram apertadas. E a lentidão do retorno das operadoras foi o principal problema que gerou demandas judiciais, demandas de reclamações em órgãos que se dispõem para isso. E esse foi, para mim, o que mais complicou foi essa falta de entendimento de qual que é a posição de cada um. Então, Mauri, um ano depois esse processo melhorou ou continua igual? Continua. Você vê o cliente querendo um negócio para ontem, não entende que você depende de uma cadeia de serviços, né? Você depende do operador, que depende do hotel, que depende das regras que o Estado determina e que é uma urgência nisso.
Então, continua o mesmo problema até hoje e vai continuar até que se trabalhe essa questão, igual eu estava falando, de que se entendam qual é a posição de cada um nessa rede. E você tenta expor essa situação, essa cadeia para o cliente? Como é que você age em relação ao cliente? Você tenta educá-lo em relação a isso, mostrar que existe uma cadeia de fornecedores por trás? Como é que é a sua ação? Exatamente, isso é uma educação diária que a gente faz com todo cliente. Mas na hora que o cliente está reclamando, ele quer solução. Ele acha que ele pagou por isso e que é direito dele. Ele não quer entender na maioria das vezes, ele quer solução. Principalmente porque são muitas informações desconexas, muitas vezes. O cara viu um primeiro momento lá atrás e ele quer todos aqueles direitos que ele acha que tem. Então, muitas vezes ele não entende que você repassa o que a operadora te passou e o que o hotel passou para a operadora. Então, e qual foi a interpretação do hotel junto às leis que foram criadas com relação a esse processo. Então, a gente vem vivendo um momento muito complicado mesmo. Mauri, deixa eu te falar mais um dado dessas pesquisas que a gente fez. A gente identificou duas tendências do comportamento do consumidor em relação a onde ele vai comprar. O canal direto, assim, já que tem tanta incerteza, ele quer ir no dono do produto, como você falou, tem várias, e no agente de viagem, porque ele viu que essa assistência é importante. E são dois canais que são contraditórios, né, que brigam muito. E a hotelaria, queria saber, na sua opinião, que é especializado em venda de resorts, em venda de hotéis, como que ela se comportou nessa pandemia? Ainda tem aquela falta de transparência de canais, por exemplo, de que preço ele vai dar para cada canal, ou isso está se resolvendo? Olha, eu falo com plena certeza, e isso é a opinião unânime do empresariado de agências de viagem. Hoje, o pior inimigo da agência de viagem e das operadoras são os hoteleiros. Porque na busca pela venda direta, eles estão oferecendo condições diferenciadas para o cliente final e não equiparando isso com os outros canais de venda, como operadora, como agência. Então, isso causa muito conflito, porque o cliente ele quer comprar com a agência, ele quer o atendimento, mas aí ele pega o preço da OTA, ele pega o preço do próprio resort e as vantagens que o resort está oferecendo para ele, e quer que a agência consiga a mesma condição, porque ele quer comprar com a agência, ele já é o cliente da agência. Então ele traz para nós, e muitas vezes a gente percebe que todo aquele markup que normalmente o hoteleiro passa para a operadora trabalhar, que chega na agência, é retirado e passado direto para o cliente. Então eu não vejo nenhum sentido o resort fazer isso. No meu ponto de vista, ele deveria ser preservado e fortalecido todos os canais de venda. Agora, para eles buscarem esse canal direto, eles vêm negligenciando uma rede consolidada. Agora, isso é uma prática de mercado ou são casos pontuais? Isso é uma prática que se acentuou na pandemia. Sabe? Essa busca pela venda direta, a gente já percebia, inclusive eu já tinha reunido com algumas operadoras para buscar as associações para conversar sobre isso, sabe? Mas a gente tinha até uma reunião marcada, até no Fórum Panrotas, no último que foi do ano passado, a gente ia reunir no mesmo período, porque a maioria ia para o fórum, mas a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Porque existe essa necessidade desse diálogo. Não tem a necessidade de você matar uma rede consolidada que é responsável por mais de 60% das vendas atualmente, em prol da busca de uma venda direta. O hoteleiro ele tem que entender que não adianta ele tentar fidelizar o cliente da agência dando desconto ou upgrade, porque o cliente quer novidade, ele não quer viajar todo dia para o mesmo lugar. Quem indica para aquele hotel todos os dias somos nós, a gente de viagem. O contrário você viu também nessa pandemia, assim, hotéis que não trabalhavam tanto com agências de viagem e que descobriram esse canal como uma possibilidade aí para essa ocupação na retomada que a gente teve no final do ano. Esse exemplo oposto você viu?
Eu estou até rindo aqui, porque as companhias aéreas que não são amigas de ninguém nesse segmento, até elas voltaram a falar em parceria, que contam com agente de viagem, ao mesmo tempo que fazem propaganda para venda no canal direto, em detrimento das agências. Então, a gente viu muito isso. Os hoteleiros que têm uma visão melhor de mercado buscaram a parceria com as agências. Eu acho que com as próprias OTAs, com todos os canais, mas de uma forma que todos pudessem colaborar para isso. Eu acho que foram os que tiveram mais sucesso. Os que continuam insistindo na venda direta só têm conseguido conflitos. Eu participo de grupos de empresários de turismo, aí, com mais de 200 agências no grupo, e é unânime essa reclamação. Assim, de ofertas que os resorts fazem, que a gente percebe que eles estão tirando o markup inteiro. Então, o sentido de você ter uma lucratividade um pouco maior na venda direta se esvai, porque eles têm que gastam, eu tenho que reestruturar a equipe, gastam mais com ads, com mídia, que era coisa que sempre ficava por conta das operadoras e mais recentemente com as OTAs. Todo esse custo eles estão tendo que assumir. E a lucratividade que eles pretendiam ter, eles estão desperdiçando, porque na briga do dia a dia eles estão tirando o markup inteiro. Então, eu acho que é um enorme tiro no pé. Em vez de você abrir mais canais de venda, estão fechando uma parte muito importante. Ô, Maurício, mas isso seria em médio e longo prazo, né? Você que é um agente de viagens bem ativo, que está em vários grupos aí, qual que é a solução? É mostrar realmente nesse diálogo que você propõe, mostrar para esses fornecedores que em médio e longo prazo isso é uma ilusão? Qual que é a solução? Porque, ao mesmo tempo, os fornecedores têm a tecnologia à disposição e têm a oportunidade de vender direto. Como é que vocês pretendem convencê-los de fazer essa venda indireta? Eu acho que o mais inteligente você fortalecer todos os canais. Você não precisa matar um canal para tentar fazer o outro. Você pode trabalhar com a venda direta de uma forma inteligente, mas fortalecendo os outros. Porque se você, no final das contas, todos querem vender hospedagem. E os resorts, principalmente, que é o meu segmento, eles só vendem para as operadoras, OTAs, porque não conseguem vender sozinho. Então, essa é a realidade. Eles precisam de ajuda para vender. Só que isso precisa ser feito de uma forma mais equilibrada, sabe? Uma equiparação tarifária. Se você oferece uma condição... Porque uma condição para o seu cliente, você tem que oferecer para a agência, porque o cliente também vai chegar lá da mesma forma. Então, essa pequena diferença de markup aí não justifica você matar um parceiro que é o mais consolidado até hoje, que não presta só o serviço de venda. A gente não manda só o cliente lá para o resort. A gente presta toda essa assessoria. Hoje, quem comprou em agência está agradecendo de joelho, porque quem comprou nos outros canais está passando apertado demais. E os próprios resorts que estão com a demanda super alta não estavam preparados para isso. Os canais deles não eram preparados para isso. Então, a agência presta um serviço muito maior do que só vender. E é isso que precisa ser discutido, relembrado, porque parece que mostrado, exatamente. Tanto tem que ser feito um trabalho para o hoteleiro quanto para o cliente. Bacana. A gente já está finalizando, Maurício. Só para finalizar, eu queria a sua perspectiva de mercado. Como é que está a retomada? Como é que você que atua no segmento de resorts, que é um segmento que pode ser um dos primeiros aí a retomar, como é que está o mercado? Como é que está a procura? O que você está sentindo desse final de março? Um retrocesso total para o ano passado, né? A gente teve, no primeiro momento, março, abril do ano passado, ali uma queda muito grande, aonde foi aquele primeiro susto inicial e depois uma retomada lenta. O segundo semestre a gente já percebeu uma melhora bem bacana de julho até novembro, dezembro ainda foram, no meu segmento de resorts, onde as pessoas conseguiram fazer se preservar mais e buscar esses empreendimentos que têm um isolamento maior, né? A gente percebeu uma retomada boa no segundo semestre, assim, dava uma coragem bacana. Mas
tudo caiu por terra no início do ano agora. Então, hoje é o pior momento, de novo, dessa pandemia, né? E eu acredito que para o segundo semestre, com muitas ações coordenadas de combate sério nessa pandemia, o segundo semestre a gente pode esperar uma volta bem mais positiva se tiver esse avanço de vacinação, esse avanço no combate à pandemia. Pois não, Arthur? Ia falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Vem vacina, né? Vem vacina. Vem vacina. Pelo amor de Deus, vem muita vacina. Mauri Vial da Elite Resorts, muito obrigado pela sua participação no Bastidores do Turismo. Valeu, Arthur. Fique você ligado. Gente. Mais agentes de viagens virão para o Bastidores para ter mais discussões bem bacanas como essa. Até a próxima. Aliás, quem quiser, né, Roger, podia mandar um e-mail para a gente, quem quiser participar com a gente. redação@panrotas.com.br e sugira a sua participação aqui conosco. Mauri Vial, valeu, obrigado. Valeu, tchau, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Arthur, pela oportunidade de mostrar um pouquinho o lado de cá. Valeu aí, sucesso.